Olá, meu nome é Felipe, eu sou discente do curso de computação na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, e atendendo uma proposta de atividade da disciplina de matemática discreta, estarei neste vídeo trazendo um problema envolvendo análise combinatória, né? Também vou estar apresentando a solução para este problema. Tá? É, o problema em questão aqui, o problema que eu vou estar trazendo neste vídeo, trata-se da questão 170 que apareceu ali na prova do Enem de 2020. Essa questão diz o seguinte, né? Nos livros Harry Potter, o anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddler gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, qual o número de anagramas formados, ou qual o número de anagramas que é possível formar? Né? Então aqui eu já até deixei destacado alguns pontos importantes da questão, né? Como por exemplo aqui anagrama, né? A gente já sabe que é uma questão que envolve anagramas, que são formas diferentes de se reordenar um conjunto ali de elementos, né? A questão também nos dá uma frase, a frase I am Potter, e diz que ele quer anagramas onde as vogais e as consoantes apareçam sempre intercaladas, né? Ou seja, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante. Então, assim, algumas inferências que a gente já pode obter ao ler essa questão são as seguintes aqui. A gente já sabe que os anagramas eles não poderão ter duas ou mais vogais juntas, né? Eles também não poderão apresentar ali duas ou mais consoantes juntas. É, como se trata de um problema de anagrama, né? A gente já sabe que a gente vai resolver esse problema por meio de permutações, né? E uma outra inferência que já também não é tão óbvia quanto as demais é que os nossos anagramas eles obrigatoriamente terão que iniciar com uma consoante, né? Isso porque se a gente for analisar aqui a frase, a gente vai ver que essa frase ela possui quatro vogais e cinco consoantes, né? Ou seja, o número de vogais é menor do que o número de consoantes, né? Então, dessa forma, se eu inicio o meu anagrama ali com uma vogal, eu não tenho como garantir que o final desse anagrama vai ser intercalado entre vogal e consoante, né? Isso porque a quantidade de vogal é menor. Agora, se a gente inicia esse anagrama com uma consoante, aí a gente já consegue garantir que do início ao fim desse anagrama a gente vai ter vogais e consoantes ali intercaladas. Tá? Para a gente entender melhor assim, a questão, eu trouxe até dois exemplos aqui de anagramas. Por exemplo, esse anagrama aqui, formado por M-A-P-O-T-E-R-I-T, ele é um anagrama permitido, né? Um anagrama que atende à restrição da questão. Né? Isso porque a gente tem aqui uma consoante, uma vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Né? A gente tem essa, essa restrição da questão atendida. Agora, se eu tenho o anagrama M-A-P-T-O-E-R-I-T, esse anagrama ele já não será um anagrama permitido porque a gente tem aqui duas consoantes juntas, né, uma após a outra. E isso é algo que a questão não quer que ocorra, né? A gente não quer calcular esses tipos de anagrama. Né? Então, esse aqui seria um anagrama que não é permitido. Tá, e uma forma intuitiva aqui da gente pensar na solução dessa questão seria tentar resolver por meio do princípio fundamental da contagem, né? Aquela solução clássica ali por meio de tracinhos ali, né? Onde cada traço desse aqui vai representar uma letra aqui da nossa frase. Né? Então a gente estaria ali mapeando ali cada posição desse anagrama ali com as possibilidades possíveis de letras, né? Então, nesse caso aqui, como a gente já sabe que obrigatoriamente os nossos anagramas terão que iniciar com uma consoante, para essa primeira posição do anagrama, a gente teria cinco possibilidades. Tá?
Na segunda posição, como a gente já sabe que tem que ter intercalado, tem que ser intercalado vogais e consoantes, a segunda posição obrigatoriamente tem que ser uma vogal, né? E dentre as vogais, a gente teria 4 possibilidades, né? Na terceira posição, a gente teria que ter novamente uma consoante, né? Como a gente já usou uma consoante aqui para a primeira posição, né? Estaria apenas 4 possibilidades aqui, né? E assim sucessivamente, né? Aqui é três possibilidades de consoantes, aqui três possibilidades de vogais, duas consoantes, duas vogais, uma consoante e uma vogal. Tá? Isso aqui seria uma forma imediata aqui de se pensar na solução, porém essa solução apresentaria um erro, que seria calcular, além das combinações únicas, combinações repetidas. Né? Isso porque a frase I am Potter possui duas consoantes aqui, duas consoantes T. E isso acabaria gerando combinações repetidas. Né? Imagine que eu esteja aqui na antepenúltima posição desse anagrama e aqui me restariam apenas duas consoantes. Né? E essas consoantes seriam o primeiro T e o segundo T. Então, para essa combinação aqui, se eu utilizo o primeiro T e o segundo T na última posição, eu tenho uma combinação. E para uma próxima combinação, se eu utilizo aqui na antepenúltima posição o segundo T e na última posição o primeiro T, eu vou ter combinações idênticas, né? Não teria alteração nenhuma nessa combinação por se tratar de duas letras iguais, né? Então, esse que seria o problema associado a essa forma de resolver através do princípio fundamental da contagem. Então, eu apresento aqui uma outra forma de resolver esse problema, que seria tratando ali de dois estudos de caso. Aqui, a gente estaria formando um conjunto aqui de vogais que estariam presentes nessa frase e um conjunto aqui de consoantes presentes também nessa frase. Né? Em seguida, a gente trataria esse conjunto de vogais e consoantes como palavras e calcularia a permutação, todas as permutações possíveis entre esses conjuntos. Tá? Essa aí que seria uma forma de resolver. Como a gente já sabe que a gente vai estar trabalhando com permutações, né? Faço uma breve revisão aqui das fórmulas. Né? A gente sabe que para uma permutação simples, né? A permutação ali de n elementos ela é dada por n fatorial. E existe também um outro tipo de permutação, que é a permutação com repetições, né? que seria dada pela seguinte fórmula: a permutação de n elementos com p repetições é igual a n fatorial sobre p fatorial. Beleza, agora a gente vai estar calculando as permutações possíveis para cada um desses casos. Né? Para as vogais, a gente vai ter uma permutação simples, uma permutação de 4 elementos, de 4 vogais, que seria 4 fatorial. Né? O resultado tem como resultado 4 fatorial. Já para o caso das consoantes, como a gente já viu anteriormente, a gente tem duas letras repetidas aqui, a letra T. Né? Então, a gente calcularia essas permutações por meio da permutação com repetição, né? Que é a permutação de 5 elementos com duas repetições é dada por 5 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza, a gente calculou as permutações possíveis para cada caso de estudo, só que a questão está pedindo a quantidade de permutações totais aqui, intercalando esses dois conjuntos de vogais e consoantes. Para a gente encontrar esse valor, a gente pode simplesmente multiplicar os resultados de cada um desses casos de estudos, né? Resultando em 4 fatorial vezes 5 sobre 2 fatorial, que a gente já sabe, né, que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Né? Então, essa daqui seria a solução final do problema. Ponto interessante de destacar é a presença desse 2 fatorial aqui no denominador. Né? Uma forma de exemplificar isso é: imagina que a gente tem 100 anagramas, e desses 100, 50 deles, ou seja, a metade deles, são combinações exclusivas, combinações únicas, e a outra parte, os outros 50 anagramas, são apenas repetições, né, das combinações únicas. Né?
Então, quando a gente dividisse aqui 100 elementos por 2, a gente estaria resgatando, a gente estaria considerando apenas as combinações únicas, né? Então, é mais ou menos essa ideia aqui por trás desse resultado aqui para as permutações com as consoantes. Tá, então agora que a gente já tem o resultado, a gente pode conferir, né, se esse resultado é de fato o resultado correto, né? Eu tenho aqui o caderno de questões aqui do Enem de 2020. Aqui a gente pode estar observando a questão, né, questão 170, e aqui as alternativas associadas a essa questão, né? Se a gente for observar aqui, a alternativa E apresenta justamente aquela resposta que a gente acabou de encontrar, né? 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2. E a gente pode confirmar ainda aqui no gabarito, né? A gente tem o gabarito aqui do caderno 5, da cor amarelo. E buscando aqui a questão 170, a gente vai ver que o gabarito dela, ou seja, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E, né? Confirmando que, de fato, aqui a solução que a gente acabou de encontrar foi a solução correta, né? Então era isso, eu finalizo aqui este vídeo, né, e deixo o agradecimento a qualquer que seja a pessoa que assistiu esse vídeo.